Hoje foi dia do técnico Dorival Júnior anunciar os seus 23 convocados para os próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias. As escolhas do treinador e algumas ausências da sua lista estão fazendo com que a convocação esteja sendo considerada polêmica nas redes sociais. Nesse vídeo eu vou fazer a minha análise desses 23 convocados. Nesse final de semana teremos vários jogos importantes pelos estaduais. No Campeonato Gaúcho, por exemplo, teremos decisão Grenal entre Grêmio e Internacional. No Paulistão, 2 clássicos, Corinthians e Santos, Palmeiras e São Paulo. Quer apostar nesses jogos com segurança e com vantagens? Então conheça a Alfa, a mais nova parceira do canal, que é parceira também do Grêmio e do Internacional e é a mais nova casa de apostas do Brasil. A Alfa oferece depósito e saque via Pix e possui uma plataforma moderna e bastante intuitiva. Sem contar que eles têm um suporte para te ajudar com qualquer dúvida, qualquer questionamento. Totalmente em português, 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Então, conheça mais sobre a Alfa e sobre as odds da Alfa através do link que eu vou deixar aqui na descrição. No seu cadastro, não se esqueça de usar o código VINI. E só reforçando, a Alfa é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então, quer apostar nos estaduais, quer apostar na Liga dos Campeões, lembre-se, jogue sempre com responsabilidade e tem que ser maior de 18 anos. Hoje, nessa quinta-feira, o técnico Dorival Júnior anunciou seus 23 convocados para os próximos 2 jogos do Brasil nas eliminatórias. Só relembrando para vocês quais são esses jogos. São 2 jogos agora da data FIFA de março, jogos válidos pelas eliminatórias. Então, no dia 20 de março, o Brasil recebe a Colômbia em casa e no dia 25 jogará contra a Argentina fora. 2 seleções que vêm muito bem nas eliminatórias e, inclusive, estão na frente da seleção brasileira na classificação geral. Lembrando que hoje o Brasil é o 5º colocado. A convocação final apresentada hoje por Dorival Júnior foi baseada na pré-convocação que ele já havia feito na última sexta-feira, quando a CBF divulgou 52 nomes que estavam no radar do treinador. Então, daquela primeira lista de 52, ele cortou a galera e acabou fechando em 23 nomes. Começando pelos goleiros, não tivemos surpresas. Ele acabou repetindo os goleiros que ele já tem convocado há um tempo. Então, estão na lista Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr da Arábia Saudita e Ederson do Manchester City. De uma maneira geral, eu acho que não tem muito o que falar sobre os goleiros. Primeiramente, falando sobre o Alisson, ontem mesmo ele teve uma atuação espetacular na Liga dos Campeões contra o PSG. Tem feito uma temporada extremamente consistente no Liverpool e hoje justifica sim a sua presença na seleção brasileira. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não sou muito fã do Alisson pelo fato de ele já ter tido oportunidades em 2 Copas do Mundo e nunca ter feito a diferença que a gente esperava. Mas hoje, pelo momento dele, não tem como eu querer, por exemplo, o Alisson fora da seleção. Então, convocação justa. Bento, que deve ser o 2º ou 3º goleiro novo de potencial, que quando teve chance na seleção brasileira foi muito bem, então novamente Bento está na lista. O único nome que eu discordo da convocação, mas não por achar ele um goleiro ruim e sim pelo momento, é o Ederson. Por várias vezes eu já disse aqui que o Ederson seria até o meu titular. Eu gosto bastante do Ederson, só que o momento dele no City não é bom. Essa é a temporada do City do Guardiola em que eles mais tomaram gols em toda a fase do Guardiola no City, sem contar que o Ederson teve várias falhas já nessa temporada, ao ponto de, em alguns jogos, o Guardiola até ter o colocado na reserva e ter colocado o Ortega no time titular. Aí fica o questionamento, beleza, o Ederson não tá bem e não merecia a convocação, mas quem poderia ir no lugar dele? Aí que tá, meio que o Ederson ir ou não ir não vai fazer tanta diferença no final porque o titular vai ser o Alisson. Dos nomes que estavam na pré-lista para goleiro, tínhamos o Hugo do Corinthians, que eu até vinha defendendo a convocação dele, mas ele tem acumulado algumas falhas nos últimos jogos, falhas que não podem acontecer para um goleiro de seleção. Aí nós temos o Everton, goleiro do Palmeiras, que é um cara que eu considero seguro, regular, mas já tem idade mais avançada, acho que não faria sentido a convocação. E temos o Lucas Perry, ex-Botafogo, que está no Lyon da França, que tem bons números e de repente poderia ser o 3º goleiro. Mas, como eu disse, o Ederson ter ido ou ele não ir, meio que no fim não vai fazer tanta diferença, porque pelo que tem jogado, o Alisson vai ser o titular.
Agora, se eu disser que eu tô concordando com a convocação do Ederson, eu vou estar mentindo. O momento dele não é bom. Vamos pra zaga, onde o Dorival Júnior acabou levando 5 zagueiros ao invés de 4, como acontece nas listas geralmente. Então ele está levando Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Ortiz, também do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Nottingham Forest. Vamos começar falando do que eu concordo, o que são unanimidades pra mim? Os zagueiros canhotos eu acho que ele gabaritou. Gabriel Magalhães e o Murilo são ótimos zagueiros, saem bem pro jogo, estamos jogando bem numa liga de alto nível que é a Premier League, 2 zagueiros fortes, rápidos, então hoje pra mim até o Gabriel seria o meu titular, com o Murilo sendo o reserva imediato. 2 ótimas escolhas para zagueiros canhotos. 2 caras tops. Indo para os zagueiros destros, hoje eu concordo totalmente com a convocação do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Acho que é um cara que vai bem na bola aérea, tem passe muito bom e é um ponto que eu acho que tem que ser levado em consideração. Zagueiro que sabe sair jogando bem. E o Léo tem essa característica, fora que é um cara forte também. Então eu acho que o Léo é um cara certo para estar na seleção. Agora o Danilo e o Marquinhos, há tempos já eu falo que eu não convocaria. O Danilo, para alguns é até eu pegar no pé dele, mas não é isso não. O Danilo, ano passado, foi pra mim um dos piores jogadores da seleção brasileira. Ele era sempre escalado como titular da lateral direita, era convocado até mesmo quando era reserva da Juventus e, enfim, sempre foi intocável pro Dorival. Parece que o Dorival gosta dele e não vai abrir mão dele, independente do posicionamento. Hoje eu não o convocaria, daria oportunidade para um outro zagueiro, que pra mim poderia até ser o Vitão, zagueiro do Internacional. Cara novo, rápido, forte, bom na bola aérea, tem jogado muito bem no Inter, então eu acho que faria sentido uma convocação para ele. O Danilo, eu acho que o ciclo dele na seleção até já chegou ao fim, e eu fico até um pouco assustado quando vem o Dorival na sua coletiva para justificar a convocação e diz que o Danilo pode jogar em qualquer função da defesa, ou seja, ele tá pensando em poder usar o Danilo como lateral direito, como zagueiro, como lateral esquerdo até mesmo, ele chegou a citar isso na coletiva, então isso me preocupa, é um jogador que hoje eu não convocaria. E o mesmo vale pro Marquinhos, tá? No Marquinhos, um nível até abaixo do Danilo, eu acho que o Danilo não tinha que voltar mais pra seleção, o Marquinhos se jogar bem tem que ir, mas você pega as atuações recentes do Marquinhos, vamos pegar o jogo de ontem da Liga dos Campeões contra o Liverpool, o PSG amassou o Liverpool o jogo inteiro. Só não ganhou mesmo, porque o Alisson fez vários milagres. Aí chega o Liverpool, vai atacar uma vez praticamente no jogo e consegue fazer o gol. Numa jogada em que o Darwin Núñez, atacante da seleção uruguaia, que é reserva do Liverpool, ganha uma bola em cima do Marquinhos, o Marquinhos não empurra o Darwin Núñez, não puxa ele pra baixo, não faz a falta, o Darwin Núñez serve o Elliott e o Elliott faz o gol que dá ao Liverpool no momento a vantagem para passar para a próxima fase. Então Marquinhos é um zagueiro que ele pode até ir bem nos jogos do Campeonato Francês, mas ultimamente nos jogos decisivos tem deixado muito a desejar. Não acho que seria hoje o nosso zagueiro para estar na seleção e ser um titular como o Dorival o tem classificado nas últimas listas. Eu acho que o mais correto seria de fato levar 4 zagueiros apenas, sendo eles o Vitão na vaga do Marquinhos, na vaga do Danilo você levava um jogador para outra posição e aí você completava com o Léo que foi convocado, o Gabriel Magalhães e o Murilo, que aí eu acho que ficava ótimo. Vamos para as laterais, porque no fim, como eu disse, habitualmente são convocados 4 zagueiros e 4 laterais, sendo 2 para a direita e 2 para a esquerda. Nessa lista, o Dorival levou 5 zagueiros e 3 laterais apenas, sendo 2 para a direita e 1 para a esquerda. Para a esquerda, o convocado foi o Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro. Em geral é um cara que sempre aparece nas listas, a gente já sabe mais ou menos o que o Arana pode entregar. É um lateral técnico que chega bem no campo de ataque, só que não é mais aquele mesmo Arana dos tempos áureos do Atlético Mineiro. Depois da lesão, isso afetou bastante o rendimento dele, depois que ele rompeu os ligamentos do joelho. Mas pra mim, segue sim sendo um dos nomes mais confiáveis pro setor. Já já a gente volta a falar de lateral esquerda. Na direita, ele convocou o Wanderson do Mônaco, que é um jogador que já tinha tido oportunidades no ano passado, e convocou o Wesley do Flamengo, jogador que está em ascensão desde o segundo semestre de 2024, e para mim aqui na direita, o Dorival gabaritou. Tanto o Wanderson quanto o Wesley são ótimos jogadores. O Wesley vem muito bem no futebol brasileiro, é um lateral de força, muito rápido, enquanto o Wanderson vem bem jogando na Europa, jogando, por exemplo, Liga dos Campeões. Então, na direita eu achei que foram ótimos nomes, 2 jogadores novos, eu sempre cobro isso, oportunidades para nomes jovens, então Wanderson e Wesley achei top. O Arana, um bom lateral também, mas acho que tinha que ter alguém para revisar com ele.
porque é algo até simples. O que acontece se o Arana se lesionar? O que acontece se o Arana for expulso? Quem que vai jogar no lugar dele? Nessa configuração aqui que o Dorival convocou, vai ter que rolar uma improvisação. E eu acho que isso é desnecessário quando você pode escolher quem você vai ter na sua mão. Então eu acho que, por exemplo, ao invés de ter chamado 5 zagueiros e ter levado o Danilo, você poderia ter chamado o Abner para a lateral esquerda, que é um cara que, quando teve chances em 2024, foi bem. Você poderia ter levado o Caio Henrique do Mônaco, que nem na pré-lista estava, vale lembrar. Jogador técnico do Mônaco, que chega bem no campo de ataque, tem passe bom. Então não faz sentido você levar só um lateral esquerdo e depois, se acontecer alguma coisa com o Arana, você querer, por exemplo, improvisar ali o Danilo, improvisar o Murilo. Leva o cara da posição mesmo, faz o simples. Calma aí, tô interrompendo o seu vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like? Então deixa o like e se inscreva para poder me ajudar. Agora, bora seguir com a análise. Agora vamos para o meio-campo. No meio-campo, ele levou o André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, do Wolverhampton e Neymar, do Santos. De uma maneira geral, os nomes do meio-campo não são ruins, são bons jogadores. É que alguns jogam em times que são bem menos competitivos nas ligas estrangeiras. Você pega, por exemplo, o André e o Matheus, eles jogam no Wolverhampton, que é um time que hoje briga na parte de baixo da tabela da Premier League. Mas são bons jogadores. O Matheus, por exemplo, hoje é um dos melhores brasileiros na temporada do futebol inglês. Então, por exemplo, eu não gostava quando o Matheus era convocado para a camisa 9. Os números dele eram fracos para ele ser convocado para a camisa 9, e ele na seleção também nunca justificou a sua presença. Agora, ele jogando nesse novo posicionamento, que é como um meia no Wolves, ele tá muito bem. Marcando gols, dando assistências, fazendo gols até em times importantes do futebol inglês. Então o Matheus hoje justifica uma convocação. O André é um cara que eu gosto, é bom jogador, faz boa saída de bola, é um bom marcador. Bruno Guimarães e Gerson, eu já tinha falado pra vocês que tinham que estar na lista, eram unanimidades pra mim no meu campo. Agora falando do Joelinton, acho discutível. Porque o Joelinton ele é um bom jogador, ele tá numa boa fase do Newcastle, inclusive bem entrosado com o Bruno. Só que hoje, pra vaga do Joelinton, eu levaria o Ederson, volante da Atalanta, o ex-Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro. Ele tá muito bem no futebol italiano, tem 39 jogos na temporada, 4 gols marcados e 2 assistências. Eu o considero mais completo do que o Joelinton. O Ederson pode fazer todas as funções do meio de campo. Primeiro volante, segundo volante, auxiliar na armação, é um cara que é um bom marcador, finaliza bem de média a longa distância, tanto que ajudou a Atalanta na temporada passada a ser campeã da Liga Europa. E nessa temporada tem jogado mais uma vez muito bem. Houveram jogos dessa temporada da Liga dos Campeões em que o Ederson jogou demais, contra times que não são equipes quaisquer não. Ele fez grandes jogos contra times da primeira prateleira do futebol europeu. Ele jogou muito contra o Real Madrid, na vitória do Real sobre a Atalanta por 3-2. Jogou muito contra o Barcelona, num empate em 2-2, em que inclusive ele fez gol em cima do Barça. Então, um jogador que tá com esses números e esse nível de rendimento pra mim, não poderia ter sido deixado de fora. Falei do Matheus Cunha, e agora falando do Neymar, é um cara que tem que estar na seleção brasileira, independente se tá jogando ou não. E só o fato de ele estar na seleção, vocês vão ver o quanto isso vai elevar a moral e a confiança de jogadores como Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha, porque o Neymar é um cara que vai conseguir transmitir essa calma para esses caras poderem jogar. A gente cobra muito que o Vini, o Rodrigo e o Rafinha joguem na seleção o que eles jogam nos clubes, no Real e no Barcelona. Com o Neymar, eu acho que isso tem mais chance de acontecer. Uma coisa que eu quero destacar aqui que eu achei de positiva já, não tô falando que o Matheus Cunha é um super craque, mas pelo menos eu já vi uma evolução nesse nível aqui da convocação do Dorival. Porque antes o Lucas Paquetá era um cara intocável pra ele, tava em todas as listas. Ao menos agora a gente já evoluiu. Saímos de Paquetá pra um recém-recuperado Neymar e pra um Matheus Cunha que tem números muito melhores que os do Paquetá no próprio futebol inglês. Então isso eu achei positivo. Vamos agora para os atacantes. No ataque, vamos ser sinceros que não tem muito segredo. Hoje no ataque nós temos alguns dos melhores jogadores do mundo, então convocá-los é uma unanimidade. E aí acaba ficando até complicado para jogadores como Igor Paixão, como Gabriel Martinelli, que são jogadores de muita qualidade, mas que concorrem com caras que não tem como você deixar de fora de uma seleção brasileira. Então os convocados foram o Estevão do Palmeiras, que é um jogador assim fantástico, extremamente talentoso. Foi convocado o João Pedro, atacante do Brighton da Inglaterra. E aí temos os caras que são hoje unanimidades. Rodrigo e Vini do Real Madrid, Rafinha do Barcelona e o Savinho, que tá muito bem no Manchester City, mesmo com o Manchester City oscilando bastante.
Então assim, eu acho que Vini, Rodrigo, Rafinha e Savinho não tem muito o que você falar. Estevão é um cara que tá cada vez melhor no futebol brasileiro, jogando muito bem, é um cara que quando for pra Europa a tendência é arrebentar. E aí temos o João Pedro, que é um nome que muitos estão colocando em questionamento. Eu acho que é o seguinte, nós temos os caras que são unanimidades hoje, mas eles não são camisa 9. O Vini joga pela esquerda, o Rodrigo pode jogar pela esquerda, pela direita, o Rafinha pode jogar flutuando, como tem feito bastante no Barcelona, e o Savinho joga mais pela direita. 9 mesmo? Nós não temos. Então o João Pedro é o cara que vai fazer essa função. Tem bons números no Brighton na temporada, é um atacante rápido, é um atacante habilidoso, tem calma para finalizar, então eu acho que a seleção tem que ter um jogador com essas características. Aí entra um outro ponto. Eu acho que da mesma maneira que você não pode convocar só um lateral esquerdo, você não pode convocar só um camisa 9. Eu acho que você tem que ter uma outra opção por ali. E aí que eu convocaria o Endrick. Que muitos podem questionar, pô, mas o Endrick joga pouco, o Endrick é reserva no Real Madrid. O que não estão levando em consideração é que ele é reserva de um tal de Mbappé, que é um cara totalmente fora da curva, é um dos melhores jogadores do mundo. Então não é como se o Endrick fosse reserva em um time qualquer e reserva para um jogador qualquer. Ele é reserva no melhor time do mundo, atual campeão da Champions League, e é reserva do Mbappé, que é um jogador de, hoje talvez, top 5, top 10 do mundo, um jogador de alto nível. E mesmo assim, quando ele tem as chances dele, ele faz alguma coisa. Tanto que ele é o artilheiro do Real Madrid nessa temporada da Copa do Rei com 4 gols marcados, 6 gols na temporada. É o jogador do Real Madrid que tem a melhor média de gols da equipe. Ele precisa de menos minutos para marcar do que nomes como Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo. Então é um cara que eu acho que valeria a pena estar na seleção brasileira, sem contar o fato de que pela seleção do Dorival ele já tem 3 gols. Fez gol contra a Inglaterra, gol contra a Espanha, gol contra o México e depois o Dorival não deu sequência para ele. Então eu acho que poderíamos ter como opções para 9 o João Pedro junto com o Endrick. E aí você me pergunta, mas você convocaria o Endrick no lugar de quem? Do ataque, no lugar de ninguém. Eu acho que esses caras têm que estar, os que foram convocados. Eu poderia de repente levar o Endrick na vaga do Danilo, que ficou meio que sobrando como mais um zagueiro lá no sistema defensivo. Mas de uma maneira geral, ficou muito legal o ataque da seleção. Você tem como opções para a direita o Estevão com o Savinho, o Rafinha e o Rodrigo podem flutuar, o Vini é uma unanimidade na esquerda. É que é aquilo que eu falei, a gente espera só que eles repitam na seleção o que eles costumam fazer nos clubes. Então, no fim das contas, qual que é a minha conclusão sobre essa convocação? Achei uma convocação ruim, uma convocação absurda? Sendo sincero, não. Achei que muitos dos nomes que realmente foram convocados mereciam a convocação. Agora, existem sim ainda alguns nomes pontuais que o Dorival segue insistindo, sendo que são jogadores que, na minha opinião, não deveriam ser convocados. Casos de Danilo, de Marquinhos. Nessa lista, particularmente falando, eu não levaria o Joelinton, como eu disse, eu levaria o Ederson. Mas nessa lista foram coisas mais pontuais. Não tivemos, por exemplo, a aparição de antigos laterais esquerdos, como havia sido ensaiado na pré-convocação, onde estavam lá Alexandre do Flamengo, Alex Telles do Botafogo, o Lucas Paquetá não foi convocado, o que eu achei extremamente positivo. Então, eu acho que já houve uma evolução na lista. Tem que ver agora como que essa seleção vai funcionar na prática, tendo pela frente 2 ótimos adversários. Colômbia é vice-campeã da Copa América e está bem demais nas eliminatórias, enquanto a Argentina é a atual bicampeã da Copa América e a atual campeã da Copa. Então eu te convido agora para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre a convocação de hoje do Dorival. Com o que você concordou da lista, do que você discordou, não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!